Então, pessoal, precisamos de uma cultura específica para pensar a democracia? Nós precisamos disso? Para o autor, José Álvaro Moisés, o autor desta aula, ele vai dizer que nós não precisamos necessariamente de uma exclusiva cultura para que a democracia ocorra. Porém, para a consolidação da democracia, uma cultura política que as pessoas observem interesses democráticos é importante. Porque uma coisa é fato, né, pessoal? Se todo mundo, não digo todo mundo, mas se 90% da população dizer não quero democracia, eu quero porrada, eu quero que os conflitos sejam resolvidos por meio da violência, aí não tem condições de nenhum país, esse país no caso específico, ser democrático, né, pessoal? Aí não tem condições, porque provavelmente, lembrando o que o tio Dal nos ensinou, é porque esse país tem um conflito ou étnico, ou religioso, ou econômico muito forte, que as partes não se aceitam, elas se odeiam, elas são movidas a ódio. E isto torna inviável qualquer pactuação democrática. Porque, como diria já o professor aposentado Baqueiro da URGS, né, isso eu tenho que mencioná-lo, tem que ter a mínima de confiança, né? Que nem diria o professor Baqueiro quando a gente falava sobre a questão da democracia latino-americana. Ele tem textos no Cielo sobre isto. Então, no caso brasileiro, vários autores que vocês viram Informação 1, ou que se vocês não viram, saibam que existe, entre eles Oliveira Viana, Sérgio Buarque de Holanda, Freire, Raimundo Faoro, entre outros, né? Muitas vezes, quando a gente se debruça sobre esses autores que estavam escrevendo até ali, um pouco depois da Segunda Guerra Mundial ou na Primeira Guerra, até antes alguns deles, a gente notava que eles diziam que o Brasil tinha uma cultura que era avessa à democracia, tá? Então, quando a gente pega as interpretações dos clássicos da formação da sociedade brasileira, eu diria para vocês, né, os primórdios da nossa formação da sociedade brasileira, nós vamos ver que nós temos valores como patrimonialismo, coronelismo, clientelismo, que eu falei para vocês lá no início. Lembram-se quando a gente discutiu ainda numa aula presencial sobre o texto do Vitor Nunes Leal, Coronelismo, Enxada e Voto? Lembra-se de como era a República Velha? Será que aqueles valores, né, que são valores antidemocráticos, né, valores patrimonialistas, onde se observa o interesse primeiro privado antes do público, como frequentemente a gente vê na política brasileira ainda, infelizmente, valores coronelistas, onde de repente nós temos um manda-chuva local, um cara que é quem manda, né, quem tem a insistência de achar que a palavra dele vale mais, né, um grupo político assim na sua cidade, por exemplo, e clientelismo, que é aquela troca, né, de observar muitas vezes o eleitor como um cliente, né, que muitas vezes dá algo, não necessariamente uma compra de votos, né, mas uma ideia de dá pro eleitor alguma coisa e o eleitor retribui com o voto. Então esses são valores que não são valores, digamos, modernos, tidos como uma democracia representativa, tá? Então isso dificulta a consolidação da democracia no país. A partir disso, então, nós vamos ver algumas tabelas e gráficos aí que eu vou mostrar para vocês, e vocês vão ver como é que então o brasileiro pensa a respeito de algumas questões. Vamos lá. Primeiramente, né, nesse quadro 1, que está na página 117 do livro do José Álvaro Moisés, Os Brasileiros e a Democracia, mudanças nas atitudes e na opinião dos brasileiros. Tá? Então, primeiramente, a primeira pergunta é a seguinte, pessoal. Você é a favor da intervenção militar na política? É interessante a gente se perguntar isso, né? Porque hoje nós temos um presidente que evoca esse passado do regime militar para conseguir governar e para conseguir apoio dos militares. O nosso vice-presidente é um general, né? Então, em 72, em plena ditadura militar, 80% quase das pessoas eram a favor. Vejam que na época do milagre econômico,
poucas pessoas, né, não eram a favor que os militares estivessem presentes na política. Já em 82, este número cai para 52%. Em 89, na primeira pesquisa, 46%. Em 89, na segunda, 42%. Em 90, 36% e se mantém em 93%. Vejam que a participação política dos militares, o apoio que eles têm, entre um intervalo de mais ou menos 20 anos, do início da década de 70 até o início da década de 90, tem uma perda considerável de apoio da população, né? Ou seja, enquanto aqui quase que todos, né, eu diria, ou a grande maioria dos brasileiros, não todos, mas 80% quase eram a favor, aqui pouco mais de um terço. Ainda, claro, que não é inexpressivo, vejam bem, isso é uma coisa interessante. Mesmo na democracia, o Brasil nunca teve uma atitude assim, totalmente inexpressiva. Sempre uma parcela do eleitorado, lá desde o começo da década de 90, gostaria que os militares tivessem maior participação política, tá, no país. Contra a intervenção do Estado em sindicatos e greves, ou seja, quando se tem greves livres, né, significa um processo mais democrático. Então, poucas pessoas durante a ditadura militar, quase ninguém, se atrevia a ser contra a intervenção do Estado. Este número aumenta barbaramente ao longo da democratização, né? Ele vai para 42% em 82, em 89 ele já está em torno de 60%, e chega em 1993 a 75%. O que significa isso? Significa que 75% das pessoas sim são contra a intervenção do Estado e do seu aparato policial nas greves, né? Porque isso não é democrático. Se uma categoria quiser fazer greve, que o faça. Ninguém está falando aqui em receber ou não receber salário. Isso são outros 500, tá, pessoal? É somente o direito à existência de greve. Ok? A favor das eleições diretas, ou votaria se o voto fosse facultativo, porque eleições diretas só faz sentido essa pergunta até mais ou menos aqui, né? Porque depois aqui, a partir de 89 em diante, a eleição já era direta. Então, quando a pergunta era feita sobre se era a favor das eleições diretas, mais da metade da população, mesmo durante o regime militar, já era a favor, 57%, e quase que a totalidade, 82%, era a favor das diretas em 82%. Contudo, quando tem o retorno das diretas, as pessoas então começam, né, a dizer que talvez votariam ainda que a maioria se o voto fosse facultativo, ou seja, se o voto fosse opcional, mas em 93, com a decepção da eleição do Collor, somente metade das pessoas naquele ano estaria disposta a ir às urnas. Uma pergunta que foi feita, né, nesses surveys foi que se a democracia é perigosa porque pode provocar desordens. Quem concorda com isso é geralmente autoritário, né? Então o concorda, tá aqui, ó, pessoal, tá esse cor mais escura. Concordavam com isso cerca de 38% em 89A, 31% em 89 na segunda pesquisa, e em 93 volta a ser 38% concordariam com isto, que geralmente vai ser aqueles que apoiam o regime militar, né? Mas felizmente, neste caso, mesmo com a crise do início da década de 90, hiperinflação e Collor, a maioria das pessoas discorda, ou seja, a democracia não é perigosa, não, discorda dessa afirmação, ok? A preferência partidária, né, em 1989, 1990 e 93, cerca de 42% a 55% das pessoas têm uma preferência político-partidária. Quanto a isto, pessoal, é importante também mencionar que preferência não é identidade, tá? Preferência é aquilo que as pessoas dizem, olha, eu prefiro um partido X, não significa que eu vote sempre nele, tá? Mas é importante também mostrar isso para vocês, que o sistema político brasileiro, apesar de não ter uma forte identificação, muitas vezes coloca limites. Eu tenho certeza que a maioria de vocês e dos seus familiares que estão me ouvindo não vota na esquerda ou não vota na direita. Ou seja, existem limites que o eleitor está disposto a dar. Sempre existe uma rejeição a alguns partidos políticos, não é verdade? Então isso também determina um pouco da formação política brasileira, né, do eleitorado brasileiro.
né? Mas saibam que próximo de metade dos eleitores brasileiros, entre fins da década de 80 e início da década de 90, isso depois caiu, subiu e tal, tá? Ao longo do tempo, mas nunca foi abaixo de 30%, e também que eu saiba nunca foi acima de 60%, tá? Então, na média, desde a redemocratização, nós podemos dizer que cerca de 45% dos brasileiros possuem alguma preferência político-partidária. Ok, pessoal? Preferência por regime político, tá? Página 127 do livro. Se prefere democracia, quem prefere democracia? Então nós temos várias ondas de pesquisa aqui, que vai de 89 a 1993, que é um período ruim, né, para a democracia, digamos, porque é um período de instabilidade econômica muito forte, herança também um pouco dos militares na política brasileira, mas que ela oscila de 40 e poucos % aqui, ela chega a um pouco mais de 50%, e mesmo em 93, né, com toda a crise, Itamar Franco assumindo, ela chega a quase 60%, ok? Pessoas que preferem uma ditadura, elas oscilam em torno de 20%, e aqui em 93 tem uma queda para mais ou menos 15%, tá? E ela está muito próxima das pessoas que tanto faz. Ou seja, em média, naquela época, metade das pessoas, um pouco mais, era a favor da democracia, a outra tanto faz, né? Não tinha uma preferência consolidada, e a outra preferia mesmo uma ditadura militar. Só que, como eu disse para vocês, né, pessoal, o contexto não era positivo, esse contexto aí, tá? A eleição do Collor, ele como eu disse para vocês, ele pegou a poupança das pessoas literalmente, ou seja, ele impediu as pessoas de poder sacar o que as pessoas tinham na sua própria conta. Isso é um absurdo do ponto de vista de liberdade econômica, né? A inflação era a mais alta que o Brasil presenciou desde a história, de qualquer história republicana ou até da história brasileira, né? Como eu disse para vocês, em alguns anos chegou a passar de 1000% ao ano. Vocês sabem o que é isso, né, pessoal? Acho que só os mais velhos sabem o que é isso. Eu sou da época que a minha mãe pegava o salário e nós ia, ó, pimba, correndo para o supermercado, porque tu não sabia quanto ia aumentar no outro dia. O chamado overnight. Quem não lembra, né, pessoal? Eu sou antigo. E mesmo assim, mesmo naquele contexto horroroso, a maioria das pessoas continuava tendo uma preferência pela democracia, tá? Mas uma parcela ainda considerável ainda mantinha, né, a confiança nos militares. Isso também é uma coisa importante para a gente falar. Ok, pessoal?